Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou advogado. Primeiramente, gostaria de pedir a vocês que possam compartilhar esse vídeo, deixar a inscrição, o like no canal, para que possa ajudar cada dia mais a compartilhar essas informações que eu tenho por finalidade no meu canal, certo? Hoje eu quero trazer um assunto de bastante valia no cenário jurídico, mais precisamente acerca do direito do consumidor. Vamos falar sobre a negativação indevida das pessoas nos cadastros de inadimplente, SPC, Serasa, e também da manutenção indevida do nome, no caso, nos cadastros de inadimplentes. Primeiramente, queria dizer a vocês que neste caso nós temos a configuração do dano moral presumido. O que é isso, pessoal? Então vamos dizer que no caso você, de uma maneira bem simbólica, bem simples, singela para vocês poderem compreender, vamos imaginar que no caso vocês tenham um nome negativado indevidamente por uma dívida que já foi paga. Nesse caso, a gente fala de uma negativação indevida, ou seja, ilícita, uma vez que o consumidor teria pago o débito de maneira correta. Se houver uma negativação ilegal, você, no caso, tiver o comprovante do pagamento desse débito, nesse caso, o dano moral ele é presumido. Não depende de outro contexto, de um abalo psicológico, de uma negativa de crédito no mercado, para que você tenha, no caso, a indenização correspondente a esse abalo. Neste caso, a jurisprudência e também o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que, no caso, haverá a indenização por danos morais por um dano moral presumido, ou seja, pago o débito de maneira correta e negativado posteriormente o seu nome no SCPC ou Serasa, você terá direito de pedir uma indenização correspondente, por essa negativação. Então, nesse caso, vocês podem procurar um advogado para pedir, no caso, entrar com uma ação judicial de danos morais pela negativação indevida. Agora, vejam vocês que a manutenção indevida é quando, no caso, a pessoa, ela até tinha um débito, no entanto, ela paga esse débito e a jurisprudência do STJ é pacífica também no sentido de dizer que os órgãos, os cadastros de inadimplentes, deveriam, no caso, tirar esse nome no prazo de 5 dias úteis. Ou seja, o credor que recebeu por esse valor, ele deve comunicar esses cadastros e retirar, extinguir o nome do SCPC ou do Serasa no prazo de 5 dias úteis. Se o nome perdurar por 5 dias úteis posterior ao pagamento correto, também haverá manutenção indevida do SPC e do Serasa e, portanto, a pessoa também fará jus a uma indenização por danos morais. Então, neste caso, pessoal, hoje eu quis dizer para vocês, explicar de uma maneira bem simples, que o consumidor, cobrado, tendo seu nome negativado de maneira incorreta, indevida, quando paga o débito corretamente, e também, mesmo sendo devedor, a partir do momento que ele paga o débito, ele tem o direito de, no máximo 5 dias úteis, ter o seu nome extirpado desses cadastros, sob pena, no caso, de o credor responder por danos morais presumido. E uma outra coisa que também cumpre trazer à baila, cumpre trazer aqui à tona, é a questão, no caso, de a pessoa, mesmo tendo o nome negativado indevidamente, ela vai lá e paga esse valor. O valor cobrado de maneira ilegal, o consumidor fará jus a uma repetição de indébito, que está precisamente escrito no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. É só uma correção aqui, pessoal. Naquele momento eu falei artigo 42, tá, da negativação indevida, mas na verdade está no artigo 43, parágrafo 2º. E com relação à repetição de indébito, se uma pessoa, o consumidor, for cobrado de maneira indevida por um valor e ele pagar, vamos dizer que ele pague esse valor, não tem problema. Ele pode entrar na seara jurídica depois, através de um advogado, e pedir a devolução em dobro desse valor. Imagine que a gente fale num valor de R$1.000, a pessoa foi lá, pagou esse valor indevido, tá? A gente pode entrar na justiça e pedir a devolução desse valor em dobro, ou seja, de R$2.000, sem prejuízo dos danos morais, certo? Espero ter respondido, sanado mais uma dúvida que muitas vezes corriqueiramente é indagada na nossa área jurídica, e estamos aí à disposição para qualquer dúvida. Pessoal, forte abraço, uma boa tarde.